A paz do Senhor Jesus, mais um vídeo de reflexão para a nossa vida, mais uma mensagem de Deus. Hoje eu quero falar a respeito de Hebreus capítulo 12, logo nos seus primeiros versículos, tem uma linda mensagem para todos nós. Quantas dificuldades nós passamos nessa sociedade, quantos não pensaram em desistir muitas vezes, quantos já desistiram de seus projetos. Eu não estou falando apenas da vida espiritual, mas quantos já desistiram de relacionamentos, quantos já desistiram de um emprego, quantos já desistiram de tantas coisas que são importantes para a sua vida. E aqui nós temos conselhos extraordinários que eu quero deixar para você hoje. Diz assim o texto, Hebreus capítulo 12, os seus primeiros versículos. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Essa mensagem é muito linda, porque ela ensina, eu quero falar de 5 passos importantes para nós termos vitória e para nós sermos bem-sucedido. Todo mundo quer ter sucesso, todo mundo quer ser bem-sucedido, ninguém quer ser derrotado, ninguém quer ir à falência, ninguém quer ficar cabisbaixo e perdendo as coisas. O primeiro passo que é ensinado aqui pelo escritor aos Hebreus é deixar todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Existem coisas simples, sabe, que prende a nossa vida. Existem coisas que vêm chegando devagarinho, quando você vê, você já está enlaçado, você já está preso, e aquela coisa que era prioridade para você, agora deixa de ser prioridade, deixa de ser importante, e a gente então começa a ficar embaraçado com as coisas dessa vida. O convite do escritor aos Hebreus é deixar todo o embaraço. Faz uma análise da sua vida agora. Existem coisas que você talvez esteja gastando muito tempo, esteja pensando vários momentos do dia, parando para pensar, se preocupando, e às vezes investindo talvez um dinheiro, investindo um tempo, investindo alguma coisa de alguma forma, e que talvez isso não seja tão proveitoso para você, não seja prioridade para a sua vida. Então deixe isso, deixe o embaraço, deixe o pecado. Não é apenas o pecado, é o erro às vezes, né? Às vezes algumas coisas que a gente está errando, está investindo no lugar errado, está gastando tempo numa coisa errada, e a gente precisa ajustar isso para a gente prosseguir. Um outro conselho ele diz, corramos em busca daquilo que nos está proposto. Às vezes as pessoas estão indo em busca dos seus objetivos, mas estão devagar. Quantas pessoas querem um emprego, mas estão dormindo até tarde, não é isso? Quantas pessoas querem ser felizes, mas não buscam trabalhar os seus sentimentos, não buscam trabalhar as suas emoções, mas querem ser felizes, mas toda hora deixa alguma coisa triste entrar no seu ouvido, está toda hora olhando para alguma coisa que não traz felicidade, e é preciso ir em busca, e é preciso correr. Então existem coisas que é para correr. Lembra de Zaqueu, que ele estava lá, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa? Então existem coisas na nossa vida que a gente precisa correr mesmo, sabe? A vida é tão rápida, as coisas passam tão rápido, nós já estamos aí no final do ano, não é isso? Então é preciso que a gente corra mesmo em busca dos nossos objetivos. Agora é interessante que mesmo correndo, ele dá o conselho para a gente correr com paciência. Quantos corredores eles largam na frente? Lembra da corrida de São Silvestre? Lembra dessas maratonas? A pessoa sai na frente disparado e tá lá na frente, é o primeiro, e olha para trás, não vê ninguém, mas de repente vem um camarada lá em segundo, terceiro lugar, correndo com paciência, só aguardando o fôlego, e quando começa a chegar às últimas voltas, ele larga toda a sua força,
toda a sua correria e consegue ultrapassar e consegue cruzar a faixa em primeiro lugar. Isso é correr com paciência. Talvez a gente esteja correndo, mas estejamos sem a paciência necessária. Nós precisamos ter paciência, precisamos ser pacientes, não é isso? Porque isso, a agonia, o desespero, a pressa, ela nos deixa afadigados, tira as nossas energias. Então nós precisamos guardar a nossa energia para correr, mas correr com paciência. Um outro conselho é olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Para onde? Eu te pergunto, para onde você tem olhado? Talvez você tenha olhado para os problemas, e a vida não é feita de olhar para problemas, é preciso olhar para a solução. Você já identificou o problema? Pronto, agora você já deu o primeiro passo, identificou o problema. Se você identificou que o bujão de gás ele está vazio, nós vamos procurar o que? Encher esse bujão. Se você descobriu que alguma coisa acabou, nós temos que ir buscar essa coisa aqui para suprir aquela falta. Então a gente não pode ficar pensando no problema. E agora? O que vou fazer? E agora como vai ser? E agora vai ser assim, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, e você já começa a sofrer antecipadamente, e quando acontece o problema, a gente sofre de novo. É uma sofrência, não é isso como o pessoal diz aí? Então, gente, a gente precisa olhar para Jesus e não olhar para o problema, olhar para a solução, olhando para Jesus, porque Ele é o autor, Ele é o consumador da fé. Ele nos dá a fé para nós vivermos não por vista, porque viver por vista é viver olhando para o problema, é viver olhando para a dificuldade, é viver olhando para as barreiras, é viver olhando para os gigantes. Mas quando você tem fé, você começa a olhar para aquele que é capaz de derrotar o gigante, para aquele que é capaz de derrotar as barreiras, as dificuldades e jogar por terra. Então é preciso olhar para Jesus. Identifique o problema, mas prenda o seu olhar no Rei dos Reis, no Senhor dos Senhores. E ele deu exemplo disso. O escritor aos Hebreus diz que ele suportou a cruz. Ele levou a cruz até o Gólgota, e chegando lá, quando prenderam ele, amarraram ele nas cordas, prenderam as suas mãos e seus pés, ele suportou, ele aguentou a cruz e foi até o fim com um propósito para salvar a minha e para salvar a sua vida. Um outro conselho que ele deixa é para nós desprezarmos a afronta. Desprezar é o contrário de prezar. Quantas pessoas estão prezando, abraçando as dificuldades, abraçando a afronta, abraçando a calúnia, abraçando as coisas tristes dessa vida, não é isso? Fulano falou isso, vai acontecer isso com a economia, não vai ter jeito mais, é só notícia ruim. Não pode prezar essas coisas, tem que desprezar a afronta. Se alguém falou alguma coisa, se alguém fez alguma coisa que de uma certa forma entristeceu você, despreze a afronta. Jesus fez isso na cruz, mostrou na prática para nós, quando os homens disseram: se você realmente é o Filho de Deus, desce daí da cruz, salva você e salva nós também. Ele poderia realmente provar, né? Olha, eu sou o Rei dos Reis, sou o Senhor dos Senhores, e chegar lá e descer da cruz, convocar mais de 12 legiões de anjos, como ele falou que poderia fazer isso, né, quando foi preso, mas no entanto ele desprezou a afronta, porque ele tinha um propósito, ele tinha um objetivo para alcançar. Querido, você tem um propósito, você tem um objetivo, você tem uma meta. Siga esses passos para você ter vitória. Deixe todo embaraço e todo pecado. Corra com paciência. Olhe para Jesus, suporte a sua cruz e despreze a afronta. Deus continue abençoando a sua vida. Olha, vamos refletir.